Oi, gente! Hoje eu tô aqui no quadro Vai na Fé com essa pessoa maravilhosa, abençoada, o nosso querido Padre Gleuson. Hoje a gente está iniciando uma nova fase do Vai na Fé, né? A primeira fase a gente falou, bateu papo com muitas mulheres, lideranças da nossa igreja, e hoje iniciamos, né, essa nova fase, agora com os homens, com os padres, né, que vão falar um pouco da sua história e vão falar, né, da sua história mesmo, né, do início de tudo, padre. Primeiro, né, falar e dar um oizinho aí pro povo. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui com a Soraya e poder partilhar essas experiências bonitas de Deus na nossa vida, né? Eu só posso dizer de verdade que hoje o Padre Gleuson, sem dúvida, é fruto de muito amor de Deus e de pessoas que investiram muito na nossa história e tornaram possível a nossa missão, né? Sim. Então, é muito bom estar do seu lado, porque você faz parte um pouco também dessa história, muito né? Obrigada, padre. Bom, mas vamos falar um pouquinho, então, né, do primeiro chamado. Como foi que o Padre Gleuson um dia sonhou, né, como padre? Se sonhou como padre? Como toda a família, né, nós vivenciamos um momento meio de dificuldades aqui no Rio de Janeiro. Sim. Fomos morar em Fortaleza, né? Nesse período eu tinha por volta de 6 anos. Mas o senhor nasceu no Rio? Eu sou carioca, né? A minha família por parte de pai é de Fortaleza. Sim. E a por parte de mãe é toda carioca. E aí nós fomos passar um ano lá em Fortaleza e foi uma tentativa, né, uma resposta para as dificuldades que a gente estava enfrentando. Foi um ano muito difícil que a gente viveu lá, mas teve uma grande bênção na minha vida. Foi exatamente o ano em que eu fui batizado e fiz a primeira Eucaristia. Nossa. Lá é muito comum, né, a primeira Eucaristia acontecer nas escolas públicas. E nessa escola pública onde eu estava, tinha uma freira, uma religiosa, que dava catequese e eu roubei a catequese, né? Na verdade, eu estava na 2ª série, né? Hoje a gente chama fundamental, né? Sim. Mas é a 2ª série, né, do fundamental, né? A 7ª série, 8º ano. Não, 2ª série mesmo, eu era bem novinho. Ah, sim, sim. E aí a 3ª série que fazia a primeira comunhão, exatamente. Ah, sim. E aí, como eu estava na 2ª série, na hora do intervalo, a irmã estava dando, era uma religiosa, dava catequese para a 3ª série. E eu ficava na porta ouvindo aquela irmã falar. Nossa. De uma forma fascinante, né? Uma mulher realmente extraordinária, assim, de uma experiência de fé muito profunda. E aí eu era uma criança, fiquei fascinada de ouvi-lo, até que um dia eu tive coragem de falar com ela quando ela saiu da sala. Eu disse: irmã, eu quero bem fazer a primeira comunhão. Aí ela disse: mas você ainda não pode, você só tem 7 anos, você está na 2ª série. Aí eu digo: mas se a senhora me perguntar, eu sei tudo que a senhora disse lá dentro. Meu Deus, e já aí, se autocatequizou, claro. Aí ela ficou tão encantada, ela sentou comigo, se deu a ouvir aquela criança. E aí eu disse: e eu queria também ser padre. Já com 7 anos? Com 7 anos. Aí ela disse: mas por que você está dizendo isso para mim? Eu disse: porque a senhora disse lá dentro, na sala de aula, que ser padre é ser um outro Cristo. Ela citou Santa Catarina de Sena. E aí disse: eu quero também ser padre para ser um outro Cristo. Que lindo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa falando isso para minha mãe não entendeu nada, né? Achando uma coisa meio... E ali começou toda a minha história, minha trajetória, né? E foi uma coisa muito bonita. Depois voltamos no outro ano para o Rio, né? Foi um ano de muitas dificuldades também. Nossa, então quer dizer, parece que foi lá para só vivenciar esse momento de bênção. Lá eu fui incrível. Batizado, pedi à minha mãe que essa irmã, essa religiosa, se tornasse minha madrinha de batismo, né? Pedi a ela também que conseguisse um padre para ser meu padrinho de batismo. E aí hoje, né, eu tenho os meus padrinhos, a irmã Maria de Lourdes, o padre João, que na verdade foi assim esse desígnio de Deus desse ano que nós passamos lá em Fortaleza, né, no Ceará. E ali começou toda uma trajetória, depois voltamos para cá e essa latente inquietude no coração. Eu era só um menino, mas alguma coisa Deus realmente botou no meu coração que virava e mexia, eu voltava a essa história. Minha mãe dizia: é porque você está novo, ainda você não consegue entender muitas coisas. Mas aí o tempo foi passando, quando chegou por volta de 13 anos, esse sonho se concretizou, né? Eu fui para o seminário menor, comecei toda a minha trajetória, tive 9 anos de formação, né? Além do ensino médio, fechei todo o ensino médio dentro do seminário, Sim. Depois as 2 faculdades, filosofia e teologia, e realmente assim, eu percebi que tinha
um carinho de Deus, um toque de Sim. Deus na minha vida, sabe? E quantos anos de sacerdócio, padre? Eu hoje tenho 18 anos de sacerdócio. Nossa, maioridade. Pois é, eu fico tão feliz quando a pessoa olha para mim e diz, pá, É que 18 não anos, né? parece mesmo, né? Pois é, o tempo passa muito rápido, Que né? bacana. E aí foi assim muito bonito a gente ver a mão de Deus. Eu Sim. também quero contar uma fase complicada, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, dentro do seminário. Meu pai faleceu. E aí foi um momento muito sofrido para minha família. Minha mãe ficou muito desestabilizada emocionalmente, apesar de sermos 5 irmãos, todos casados, envolvidos com as suas famílias. Então eu me sentia no direito, no dever de cuidar dela, de estar Sim. um pouco mais perto. E aí eu decidi sair do seminário. Olha. Eu tinha dito para o meu superior, que disse, mas você é uma vocação e a gente tem certeza da sua vocação e você tem a certeza da sua Sim. vocação. Eu disse, mas eu não posso ver minha mãe sofrer desse jeito, eu preciso sair. E aí aconteceu um desígnio muito especial de Deus na minha vida. Quando ele falou, então você vai lá e conversa com a sua mãe, né? Eu fui até a casa da minha mãe não estava nesse dia. E aí ela estava na casa de uma vizinha que morava bem distante, onde se tinha que passar por uma estrada muito longa, muito grande. O senhor, a família morava Em Bangu. Ah, Bangu, Vicariato Oeste. no Vicariato Oeste. E aí nesse dia eu fui chorando, né? Conversando com Jesus, assim, dizendo, olha, Senhor, eu não posso ver minha mãe sofrendo, ela está precisando de mim, eu acho que está na hora de eu realmente estar mais perto dela, mas um dia eu vou voltar, eu tenho certeza que eu vou voltar. E aí, nesse sofrimento todo, chorando muito, nessa estrada que não tinha absolutamente mais ninguém nessa estrada, ninguém. De repente passa um caminhão, e esse caminhão, o moço desce o vidro e diz assim, ele disse para você não desistir. Levantou o vidro e foi embora. Que isso? Eu não conseguia entender até hoje, assim, eu tento lembrar dos detalhes disso, eu disse, foi uma coisa assim muito forte. Aí eu cheguei lá chorando ainda mais ainda, né, contei tudo para minha mãe. A minha mãe disse, nunca que eu ia deixar que você saísse do seminário. Para a gente é motivo de orgulho, de alegria de hoje você estar e a gente te vê feliz, né, e pode ter certeza de que Deus vai cuidar da gente, né, minha mãe falou. Então, assim, esse foi um dos sinais. Aliás, eu tenho tantos sinais carinhosos de Deus com a minha missão, com o meu ministério. Sim, né? Inclusive, né, vamos falar agora um pouquinho desse outro chamado, que é o cantar, né, o padre? O senhor tem, como o senhor falou hoje, eu participei da missa aqui na Nossa Hora do Parto, e ele estava falando muito dos dons, né? E o senhor é um homem cheio de dons, dons para todos os lados, e o sacerdócio muito forte, mas o cantar também, né? O compor. Também, Pois né? é. Quer dizer, como que o senhor percebeu isso também? Quando que foi que o senhor lançou, por exemplo, o primeiro CD? Pois é, desde sempre eu tive assim uma sensibilidade com a música. Sim. A gente percebe que a música ela tem uma força a mais do que as palavras, né? É verdade. Acho que ela envolve de uma forma muito forte. Ela gera alguma coisa em nós que mexe realmente profundamente com os nossos sentimentos. Às vezes você queria dizer alguma coisa e a música consegue dizer mais do que qualquer palavra, né? Então, eu acho que foi essa sensibilidade. Ela nasceu de um desejo de ir além na minha missão, no meu ministério. Eu senti a necessidade de cantar muitas vezes e eu vi isso de uma forma tão concreta, crescendo no meu ministério, que aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de Deus no meio disso tudo. E aí eu comecei despretensiosamente a escrever algumas dessas canções, né? Na verdade, eu não tinha nenhuma pretensão de gravar CD, de criar uma história com a música concretamente. Mas aí aquilo foi se tornando um trabalho. Eu fui percebendo que aquelas canções elas tinham muito a ver com a pregação, com o exercício do meu ministério, da minha missão. E aí nasceu o meu primeiro trabalho quando eu estava na Paróquia Sangue de Cristo. Sim. Né? Já tinha um número de canções, de composições, e ali eu fui percebendo que tinha alguma coisa. E aí fui apresentando para alguns amigos que também trabalhavam com essa coisa de música, Ziza Fernandes, Celina Borges. Foram pessoas que marcaram muito esse início, dizendo para mim, vale a pena, padre, eu acho que aqui tem alguma coisa muito especial. E aí, aos poucos, a coisa foi florescendo, né? E aí eu vi que realmente a canção seria uma força no meu ministério. Né? Isso. E o padre, e acabou que esse seu ministério, né, cresceu tanto que um dos seus chamados, que a gente percebe muito, até nas redes sociais e tal,
né? É esse seu ir em missão, né? Então, de repente, o senhor está, né? De repente, o senhor está em cada semana está numa paróquia e de repente está em Boston, de repente, como que é isso? Meu Deus do céu, eu não, às vezes não consigo nem acompanhar. O padre já voltou, já está lá, né? Como que é isso? Eu assim, coloquei muito isso diante de Deus, porque eu comecei a perceber que os colegas, né, sacerdotes e tantas paróquias e tantos leigos que a gente foi criando assim amizades, vínculos, começaram a requisitar bastante a gente. Eu acho que até foi bonito isso, porque até o próprio bispo, Dom Orani, percebeu isso, né? Ele disse, eu quero que você fique mais disponível para esses convites, até porque o seu ministério é um ministério específico, né? Então, eu realmente tento corresponder a isso. E aí é uma coisa meio louca, né? Porque é uma agenda intensa, mas ao mesmo tempo a gente pode ter um coração sempre muito vivo na missão, porque cada paróquia é uma demonstração de carinho das pessoas, são testemunhos, são experiências fortes de fé, né? Eu também passei pela batalha de um câncer, como vocês já sabem, né? E eu acho que isso me aproximou e fez uma identificação muito forte das pessoas comigo, né? Como eu costumo dizer, eu saio das paróquias com os meus bolsos cheios de pedidos, né? Sobretudo de pessoas que estão enfrentando as quimioterapias, né? As radioterapias, essas batalhas do câncer, porque sabem que eu fui um vencedor disso, né? E foi exatamente no momento crucial da minha missão com a música. Eu tinha acabado de fazer o segundo CD quando eu descobri que eu tinha um tumor do tamanho de uma laranja na minha bexiga. Misericórdia. Né? Então, foi tudo assim muito rápido, né? Tive muito apoio do cardeal, o apoio dos meus amigos sacerdotes, do meu povo, né? E realmente assim, foi um momento de grande superação, mas uma experiência também de ser abraçado, sabe? De ser sustentado pelas pessoas, porque é inevitável, é importante dizer isso. Apesar de sermos sacerdotes, nós somos seres humanos, então tinha momento que eu me sentia muito fragilizado, mas era muito bom saber que tinha gente do nosso lado dizendo, olha, eu estou rezando por você, eu estou pedindo por você, olha, eu estou junto com você. E aí, cada aplicação, cada momento do meu tratamento, eu senti a força do povo de Deus me sustentando na fé, sabe? E eu acho que isso também já se tornou uma marca do meu ministério, né? Por isso que a música Amor Intercessor, que eu tinha feito para uma pessoa que estava enfrentando a batalha de um câncer, ela se tornou também uma canção para as pessoas rezarem por mim. E hoje eu torno essa canção um presente na vida de muitas pessoas que estão enfrentando as suas dificuldades. E eu acho que quando a gente vê isso acontecendo no exercício da missão, a cada paróquia, a cada igreja, até fora do Brasil, quando a gente viveu essa missão lá em Boston, em Nova York, quando eu fui visitar esses lugares e eu vi que ali tinha realmente uma resposta de Deus, um desígnio de Deus com aquilo que a gente pode oferecer às pessoas, do nosso testemunho, da nossa experiência de fé, eu tive a clareza de que Deus tinha realmente um ministério específico, né, para mim, e com uma assistência muito especial do Espírito Santo. Sim. Isso eu não tenho dúvida, não tenho eu dúvida. Posso também testemunhar, né, porque nós tivemos aí a Giovana, que minha sobrinha com 12 anos, que faleceu de câncer, né? Mas a gente vê um outro lado também, né? A beleza do cuidado de Deus com a nossa família, né? O senhor foi um grande intercessor, né? Uma e família cuidou da minha mãe. Uma família de fé muito especial, né? E então, assim, realmente essa música, ela marca todos nós, né? Que temos essa marca nas nossas famílias também. Mas, padre, infelizmente está chegando ao final. Eu queria agradecer imensamente por participar do nosso quadro Vai na Fé, né? E lógico, né? Agradecer todo o carinho, a confiança que o senhor tem pela minha missão também, né? Só gratidão, porque uma das coisas que eu acho muito bonita em você, Soraya, sobretudo eu te conheci e sempre te vi assim, com esse sorriso. E eu sei que você também é uma mulher de superações, de muitas conquistas em Deus, né? Agora mesmo passou por uma batalha de saúde, né? E esse sorriso sempre te caracteriza. E isso é uma marca muito sua. Acredite, é esse seu sorriso que vai sempre abrir muitas portas. Amém. Até porque eu vejo que tem alguma coisa muito de especial na sua fala, na sua sensibilidade. E isso é que vai tornar possível toda a tua missão que está por vir. Muito obrigada. Eu só tenho gratidão de poder estar aqui, de poder partilhar essas coisas bonitas da minha história e dizer que as nossas histórias se unem para falar desse grande Deus que nós amamos. Muito obrigada, padre. Muito obrigada. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso querido e amado Padre Gleuson, aqui no nosso quadro Vai na Fé. E
Você fica ligadinho, porque muita coisa está por vir. E acredite, vai na fé. Tchau. Deus abençoe.